Isso daqui é a salvação do CLT. Esse vídeo aqui a gente vai falar do Viagem Fácil e como isso daqui pode salvar a sua viagem ou fazer você economizar muito por um negócio que é muito simples e muitas pessoas não sabem como é que funciona, não sabem que existe. Nesse vídeo aqui, meu propósito é te explicar o Viagem Fácil, mostrar o impacto que isso daqui pode ter na sua próxima viagem e mostrar na prática como se usa. Então fique até o final, porque vai ser um vídeo completo do Viagem Fácil. Eu tô falando aqui de CLT e tal, mas pô, isso daí é até para quem tem muita flexibilidade, pode viajar a hora que quiser. Isso daqui também é muito importante, você vai entender o porquê. Só antes de começar, se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Neves, seja muito bem-vindo a esse canal. E se você ainda não é inscrito e curte milhas aéreas, quer aprender mais sobre milhas, já se inscreve aí, porque tudo que a gente fala aqui é sobre milhas aéreas, com análises imparciais, né? Aqui eu tô falando do Viagem Fácil, eu não tô sendo patrocinado por nada das marcas. Todos os vídeos aqui do canal não possuem patrocínio, mesmo quando vem alguém querendo patrocinar alguma coisa, a gente não aceita. Nosso foco aqui é sempre fazer análises imparciais, tá? O que vale a pena, o que não vale a pena. Isso daqui eu já estou falando, vale muito a pena. Fica até o final aí para você entender isso que eu vou te falar, tá? E se ao final te ajudar de alguma forma, deixa aquele like, com certeza vai me ajudar bastante. Viagem Fácil é o seguinte, vamos explicar aqui de maneira rápida para a gente praticar logo. Você consegue utilizar ele para viagens a partir de 60 dias para frente. E por que eu falei que ele é a salvação do CLT? Basicamente, ele vai congelar uma emissão que você enxergar que é muito boa. Você ainda não sabe quando vai viajar, tu não sabe quando você vai tirar férias, tem uma pretensão, mas ainda não resolveu isso no seu trabalho. Então você precisa combinar isso lá no trabalho, e quando tiver a data definida, você ir lá e comprar a passagem aérea. Só que o problema é que muitas vezes você acaba decidindo isso perto da viagem, sei lá, 1, 2, 3 meses antes. Então, se você já tem uma pretensão de um período para viajar, e mesmo que você não tenha decidido isso lá no trabalho, você vê uma boa emissão no período mais ou menos que você quer viajar, você consegue utilizar o Viagem Fácil para reservar essa emissão. Se tu vai viajar ou não é outra história, mas tu consegue reservar essa boa emissão. Por exemplo, o Viagem Fácil, você vai escolher a sua passagem aérea lá, beleza? Tu pode pagar a passagem aérea com as milhas que você tem, ou até se você não tiver milhas, tu consegue complementar com o dinheiro lá. Só que se você comprar, para cancelar depois, pô, a taxa normalmente é muito alta. Tu vai perder ou a emissão inteira ou boa parte da emissão. É um prejuízo gigantesco. Por isso que a maioria vai acabar reservando perto da viagem, quando tiver tudo já certinho, para não perder dinheiro. Porém, com Viagem Fácil, o teu único risco é perder R$120, que é a taxa para você utilizar o Viagem Fácil. Mas, na verdade, o teu custo não é R$120. Por quê? Vamos lá, tu pagou R$120. Reservou a tua passagem aérea, que eu já vou mostrar um exemplo prático posteriormente. Então você está garantido ali, mas tu não sabe se ainda vai viajar. Chegou lá no período que você estava pretendendo viajar, cara, tá tendo algum problema no trabalho, tu não vai poder viajar, ou simplesmente outra pessoa pediu férias no teu período, você não vai viajar naquele momento que você estava planejando, ok? Não vai poder aproveitar aquela passagem. Você pode cancelar o Viagem Fácil, você vai ter perdido só R$120, tá? Se você for deixar para pagar a taxa de cancelamento, é de 1.000 para cima, né? Ou dependendo se for nacional, 400 ida, 400 de volta. Eu acho até que aumentou essa taxa aí. Então, Viagem Fácil, R$120 de taxa é a melhor coisa que você vai conseguir num cancelamento. Se você for viajar, ele também não vai te devolver esses R$120, mas você vai ganhar pontos bônus. Se tu for do clube, tu vai ganhar 4.000 pontos. Se você não for do clube, 2.000 pontos. Mas vamos supor que tu vai ganhar 4.000 pontos. 4.000 pontos hoje valem, na Edmar, R$60. Então, você vai pagar R$120, vai receber R$60 de volta em pontos, ou seja, no final, só perdeu R$60 e reservou essa passagem aérea com bastante antecedência no preço bom, coisa que você não faria se você decidisse perto da viagem, beleza? Então, Viagem Fácil fez toda a diferença por R$60 a mais de custo que você teve na viagem. Então, Viagem Fácil é a sua emissão que você achou aqui, reserva ela e você vai ter até 60 dias antes da viagem para poder resolver se tu vai viajar ou não. Se tu viajar, ótimo, te dou 4.000 pontos aí de presente. Se você não for viajar, só vou ficar com seus R$120 e aí a gente morre aí, que não paga taxa nenhuma, tá bom? Isso é um ponto. E outro ponto também é quando você acha uma boa emissão, pode até saber o momento que tu vai viajar, mas tu não tem milhas suficientes. Com Viagem Fácil, você reserva ela e até 60 dias antes da viagem para poder acumular os pontos e poder realizar essa viagem. Nesses dois pilares, o Viagem Fácil vai resolver sua vida. Vou te mostrar isso agora na prática. Eu pesquisei aqui uma emissão boa para minha situação. Por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro
E aí, é uma ordem que eu conheço aqui, uma tarifa premium que eu conheço. E verifiquei, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo mais ou menos março, abril ali. E aí, eu estou verificando uma viagem para novembro. Estou com pretensão de tirar em novembro. Porém, está muito longe ainda. Não consegui fechar exatamente no meu trabalho que eu vou viajar nesse período. Eu não tenho certeza se eu vou viajar nesse período. É um perigo eu reservar isso daqui e chegar lá e não conseguir viajar porque, pô, o trabalho não deixou, não deu tempo, enfim, alguma coisa aconteceu. E aí, perder isso tudo. Então, eu tenho a opção de utilizar o Viagem Fácil. Por quê? Porque eu estou verificando que isso daqui é uma ótima emissão. Por exemplo, só para tu ver mesmo que eu não estou jogando palavras ao vento, né? Eu achei isso daqui é uma tarifa award. Normalmente tarifa award, ou você vai pagar bem barato na sua passagem aérea ou você vai pagar um preço justo. Então vamos lá, 74 mil pontos essa viagem aqui. R$15 é o milheiro das mais hoje em dia tu consegue. Pô, tô em março e abril. Até novembro eu vou conseguir uma promoção para acumular esse valor aqui com toda certeza, né? Porque ocorre essas promoções ao longo do ano se eu não conseguir abaixo disso aqui. Então eu vou gastar 1.100 para acumular esses pontos ao longo do ano aí. Vou selecionar para ver a taxa de embarque. Ó, 288 de taxa de embarque. Então, se eu reservar essa passagem, eu vou estar garantindo uma tarifa de R$1.400 numa passagem saindo do Rio para Nova York. Se eu for olhar no dinheiro, quanto é que está essa brincadeira? Para eu ver se vale a pena eu usar o Viagem Fácil para reservar isso. Porque também tu não vai reservar a passagem ruim. Se a passagem estiver ruim, tu deixa para lá. Reserva quando a passagem estiver boa. Mas eu verifiquei R$1.400 lá e o mais barato em dinheiro, R$2.700 praticamente. Ou seja, uma diferença de R$1.300. Cara, obviamente, eu vou usar o Viagem Fácil e garantir isso logo. Isso daqui é uma super emissão. E você pode até ver se não é coisa de momento pelo Google Flights. Ó. Nos últimos 2 meses, esse é um dos valores mais baratos que essa passagem bateu. Claro que está com muita antecedência, mas o gráfico ele te mostra que, pô, em torno de 1.400 é uma passagem barata. Então você tem a garantia que isso daqui é uma emissão barata. Vou garantir logo. Mesmo não tendo certeza se eu vou conseguir viajar nessa data. Vou garantir logo. E vou tentar viajar nessa data aí, que é o melhor dos mundos. Então, vou confirmar que eu vou querer essa passagem, mesmo não tendo pontos. Essa conta que tu tá vendo aqui, eu tô com 14 mil pontos só. E eu tô conseguindo avançar numa passagem de 74 mil milhas aéreas, tá? Vou preencher os dados do viajante para tu ver como é que vai aparecer para uma situação que eu não tenho os pontos para completar essa passagem aérea. Pronto, preenchi aqui, agora eu vou botar para ir para o pagamento. E é aqui no pagamento que você vai poder fazer o Viagem Fácil. Tá? Mesmo se você tiver todos esses pontos, ele vai te dar essa opção se a sua viagem for de 60 dias para cima. Por quê? Porque tu tem que resolver se tu vai viajar ou não até 60 dias antes da viagem. Então, claramente, tu não vai conseguir usar o Viagem Fácil com menos de 60 dias de antecedência para a viagem. É para quando tu tá vendo algo com muita antecedência. A partir de 60 dias de antecedência para cima, tá bom? Tô vendo aqui 8, 7 meses de antecedência. Então, ele me dá a opção só do Viagem Fácil porque eu não tenho as milhas para poder emitir. Se eu tivesse as milhas para emitir, ele ia dar a opção de eu emitir com milhas também. E aí entra aquela situação, tu tem certeza que tu vai conseguir viajar? Se não tiver certeza, bota aqui no Viagem Fácil e resolve se tu vai viajar depois. Já garante logo essa boa emissão. Então consigo aqui selecionar o Viagem Fácil e olha só como é que vai aparecer para mim. Já não vai mais aparecer as milhas aéreas para pagar. Ele vai me cobrar 408, que é o quê? A taxa de serviço do Viagem Fácil, R$120, como mostrei anteriormente, e também a taxa de embarque. Ah, Rodrigo, não vou viajar. Ele não vai te devolver os R$120, mas vai te devolver a taxa de embarque, tá bom? Então, o risco que você está tendo aqui só de não viajar é perder R$120. Mas, cara, ter o risco de perder R$120 e também ter a possibilidade de economizar mais de R$1.000 nessa passagem está valendo muito. E se você for viajar, nem é R$120, vai ser 60, porque tu vai receber 4.000 pontos bônus, né? Como ele chega e explica aqui. Né, se você for do clube, e tem como tu ser do clube da Smiles a longo prazo pagando milheiros lucrativos, então você vê que o Viagem Fácil eu conseguiria agora, mesmo sem ter pontos, reservar isso. Só iria pagar a taxa de embarque logo, né, claro, e o Viagem Fácil. Novamente, a taxa de embarque ele vai me retornar se eu não for viajar. Os R$120 do Viagem Fácil que vai ficar aí variando. Então, assim, é a salvação do CLT, pô, que tem que pegar ali as férias num período pré-especificado. E você vendo com muita antecedência, tu não sabe ainda se tu vai conseguir férias no período, tu já resolve isso daqui. E também é a salvação de quem não tem todas as milhas e quer garantir logo uma ótima emissão, como esse exemplo aqui que eu estou trazendo. Você tem a opção de usar milhas mais dinheiro, só que tu sempre paga um pouquinho mais caro utilizando aquilo ali. Se tu estiver fazendo com muita antecedência e conhecer o universo das milhas aéreas, pegar as boas promoções, sai mais barato você acumular os pontos baratos até a sua viagem, se estiver fazendo com muita antecedência,
e pagar tudo com milhas aéreas. Você vai economizar mais no final da sistemática toda, tá bom? Então, quando tu domina tudo sobre milhas, tudo fica mais fácil. Se você quiser dominar por completo, te convido aqui para o Método PC, meu treinamento de milhas aéreas. Mais de 200 aulas só envolvendo milhas aéreas. Tem também um capítulo de passagem no dinheiro trazendo estratégias fundamentais para tu economizar em passagens aéreas, né? A parte de mais aqui eu falo do Viagem Fácil também, é uma aula que eu trouxe aqui para o canal. Enfim, é o curso mais completo do mercado para quem quer aprender de verdade. E também é vitalício. Tudo está nesse curso aqui. Eu não trabalho com outro treinamento. Então, é para quem quer realizar um investimento e não ficar pagando, né, por conhecimento de milhas aéreas. Tu vai ter isso daqui tudo com acesso vitalício e vai levar esse conhecimento inteiro pelo resto da vida, que vai te render muitos frutos. É um investimento que tu faz, que tu vai recuperando ao longo do tempo, através de economia em viagem, né? Essa daqui foi uma aula de como você pode economizar garantindo boas emissões, né? Tu aprende a achar boas emissões como aquela ali que eu mostrei. Em cada capítulo eu mostro as técnicas para isso, né? Aprende a lucrar com milhas aéreas. É o treinamento completo. No link da descrição você vai ver tudo que o Método PC oferece. Aproveite lá a condição vitalícia. Espero ter te ajudado em alguma coisa. Não esqueça daquele like que me ajuda muito. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.